Que coroa é essa? Pra que rei será? É a coroa do Messias, é pro filho de Maria. Preparai, preparai a estrada pro rei que virá. Ele vem, ele vem, e o caminho irá clarear. Preparai, preparai, preparai. Olá, leitores de nossa paróquia, queridos amigos e amigas. Vamos nos preparar bem espiritualmente a partir da palavra para no próximo dia 6 de dezembro celebrar o segundo domingo do Advento. E assim, com o exercício da Lectio Divina, nós nos aprofundamos pessoalmente na nossa vida espiritual, na Palavra de Deus, e também crescemos em comunidade. Estamos ansiosos pelo dia em que vamos poder retornar presencialmente a partilhar a palavra de cada celebração eucarística. Mas, por enquanto, vamos estabelecer e aprofundar a nossa comunhão à distância, sempre a partir da Palavra de Deus. Passamos então ao primeiro passo da nossa leitura orante, que é justamente o passo da leitura, onde nos atemos ao texto, personagens, lugares e palavras. Leitura do livro do profeta Isaías. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, e dizei em alta voz que sua servidão acabou, e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto, e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá: eis o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista. Eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta primeira leitura do Antigo Testamento, do profeta Isaías, que é um profeta próprio do tempo do Advento, a gente precisa cuidar muito com as pontuações, então tem muitas vírgulas na leitura, então cuidado que quando há vírgula a gente faz uma pausa, para não deixar a frase toda emendada, num fôlego só. Então a vírgula serve para a gente fazer a pausa e também tomar um fôlego para continuar a leitura. Algumas palavras que precisamos prestar atenção. Bem, os nomes das cidades, ali tem Sião e Jerusalém, então são palavras fáceis, mas para a gente prestar atenção. Alguns verbos bem importantes, que são um pouco difíceis de pronunciar. Por isso que a leitura sempre precisa ser feita com muita calma, com muita tranquilidade, não lendo ela de modo muito corrido, mas proclamando ela de uma maneira muito calma e tranquila, para que a gente pronuncie bem cada palavra. Então, palavras que parecem assim um pouco difíceis. Preparai, aplainai, nivelem-se, endireite-se, alisem-se. Então, algumas palavras assim que são um pouquinho mais difíceis, Não por serem difíceis, mas porque não fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. A gente não fala elas sempre. Então, elas precisam de um cuidado a mais.
Outra recomendação para que a gente tome cuidado com a crase. Então, mais ali para o final da leitura vai ter uma frase assim: eis à sua frente a vitória. Então, nessa frase tem duas vezes a palavra, a letra A, né? Que no fundo também é uma palavra, né? Porque ela está sozinha. Mas uma vez é com crase e a outra vez é sem nenhum acento. Então, aqui não tem acento, a gente pronuncia de modo simples, a vitória. Agora que tem crase, a gente pronuncia essa letra duas vezes. Então, ela fica assim: eis à sua frente. Então, a gente estende a pronúncia do A, né? Porque ela tem uma crase. Outras palavras que aparecem assim pelo meio da leitura: expiação, né, que merece ali também o nosso cuidado. Também ali pelo meio da leitura ela vai dizer assim: dize às cidades de Judá. Então, de novo aqui aparece a crase, né? Então, cuidado para a gente não proclamar dizei às cidades de Judá. Então, ali é dize. Então, passamos ao salmo responsorial, lembrando que a equipe de cantos canta o refrão, a comunidade repete, e o leitor, então, só proclama as estrofes. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Apenas cuidemos neste salmo que a primeira estrofe ela é maior do que as outras duas. Então, né, para a gente não fazer a pausa, geralmente a gente lê em 4 frases, né, em quatro momentos cada estrofe. A primeira estrofe tem seis frases, né? Então a gente cuidar para não parar na quarta e ficar aquele momento assim de dúvida, né? E cuidado também na terceira estrofe quando começa o Senhor. Então às vezes a gente pode no descuido falar ó Senhor. Então esse o não tem acento, então não é ó Senhor. A gente pronuncia como ali está escrito, o Senhor. Leitura da segunda carta de São Pedro. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso. Os elementos, devorados pelas chamas, se dissolverão, e a terra será consumida com tudo que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chama se vão derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão? O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Palavra do Senhor,
graças a Deus. Segunda leitura, né, é de São Pedro. Então cuidar, porque às vezes no hábito, como a gente costuma ler mais as cartas de São Paulo, a gente pode dizer leitura da segunda carta de São Paulo. Então cuidado, né? É leitura da segunda carta de São Pedro. Algumas palavras que podem aí nos fazer atrapalhar, né, durante a leitura. Primeiro, é um assunto que recorrente eu comento aqui na nossa preparação. As palavras que são palavras que indicam passado ou que indicam futuro. Aqui nessa leitura tem uma palavra assim: devorados pelas chamas se dissolverão. Então, quando tem o tio, a, o ão, né, indica futuro. Então, em chamas se dissolverão. Então, é um futuro. E cuidado para a gente não ler essa palavra no passado. Dissolveram. O passado geralmente termina com AM. E essa com a, tio, o é do futuro. Então, a gente precisa proclamá-la no futuro e não no passado. Um outro cuidado que a gente precisa ter nessa leitura é quando a palavra está no singular ou no plural. Isso acontece com a palavra chama. Por vezes, a leitura fala em chama no singular e outras vezes ela fala em chamas no plural. Outro cuidado é com a palavra céus. Nessa leitura, céus sempre está no plural. Então fala em céus, em mais de um. Isso é recorrente em algumas orações. O Pai Nosso também fala: Pai Nosso que estás nos céus. Então, por que a Bíblia fala em mais de um céu? Porque na crença judaica, o céu ele não era um só. Ele era dividido em várias etapas, em várias camadas, né? Então existia mais de um céu, existiam vários céus, né? Alguns judeus, né, alguns livros da Bíblia, inclusive, defendem a existência de 3 céus, outros defendem a existência de 7 céus, outros mais ainda, né? Então é uma crença judaica, uma crença bíblica, né, de que existe mais de um céu, porque eles acreditavam que existia o céu mais baixo, onde voavam os pássaros, um céu mais alto, onde estavam as estrelas, a lua, os planetas, e um céu mais superior ainda, que era onde morava Deus, né? Claro que hoje a nossa doutrina católica ela entende o céu de um modo diferente, não é esse o tema do vídeo, mas só para esclarecer. Então cuidado quando na leitura aparece a palavra céus, porque era uma crença judaica, né, da existência de vários níveis diferentes de céus, desde o mais superficial, mais baixo, até a altura dos céus, o mais alto dos céus, que é onde morava Deus, né? Até em alguns cantos litúrgicos há essa expressão, né? Os altos céus, que é o lugar mais alto onde mora Deus, né? Então é interessante a gente notar essa curiosidade, né? Que faz toda a diferença quando a gente proclama uma leitura bíblica. E o evangelho, então, do próximo final de semana, tirado do Evangelho de São Marcos. Lembram? Começamos nesse advento o ano B, onde vamos refletir mais, com mais afinco, o Evangelho segundo São Marcos. Ano B, ano litúrgico, é o ano de São Marcos. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Passando para um segundo passo da meditação, fica muito evidente na liturgia desse segundo domingo do Advento a mensagem que esse tempo litúrgico nos quer trazer: preparação, vigilância. A primeira leitura, né, fala aí do profeta Isaías, que já estava anunciando, dizendo que tudo deveria ser rebaixado, né? Nivelem-se os caminhos, abaixem as montanhas. Claro que essa é uma mensagem espiritual. O profeta usa dessas imagens naturais de montanhas e colinas que serão abaixadas para dizer que a vinda do Filho de Deus, a vinda do Messias, requer uma grande preparação espiritual de rebaixamento. Não é que a gente precisa nos desvalorizar. O profeta está dizendo que o povo precisa ter mais humildade. O profeta diz: abaixem-se. O profeta não quer que as pessoas estejam em cima de pedestais, como a gente diz popularmente, se achando, né, os donos do pedaço. O profeta, ele diz que o Messias virá para um povo humilde, para um povo rebaixado, para um povo que acolhe com sinceridade de coração a graça de Deus. Jesus era o Filho de Deus, desceu do céu, fez-se homem, rebaixou-se numa manjedoura e veio nos visitar. Se Jesus se rebaixou para estar conosco, nós precisamos também, em cada atitude diária, em cada atitude pastoral, nas nossas atividades pastorais, né, nas pastorais em movimentos, precisamos nos rebaixar, precisamos nos colocar em atitude de humildade, de serviço, porque é assim que o Messias vai nascer no nosso coração. A segunda leitura de São Pedro, ele fala, né, que para Deus não existe um tempo cronológico como nós conhecemos nesse mundo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Porque talvez o povo dessa época, da época de São Pedro, estava muito preocupado em quando que viria o fim do mundo, a segunda vinda de Jesus. E São Pedro diz: olha, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não vamos nos preocupar quando será. Vamos nos preocupar com a nossa atitude hoje. Porque se for hoje, precisamos estar preparados. Se for amanhã, podemos nos preparar melhor ainda. Então essa é a mensagem de São Pedro. Ele fala de um fim do mundo onde a natureza vai se revoltar, né? Essa é uma imagem bíblica para falar do fim dos tempos. Mas a mensagem central dessa leitura é que, mesmo havendo um fim do mundo, cheio de conflitos, cheio de tribulações, precisamos estar prontos e tranquilos, vigilantes para essa vinda. São Pedro, ele começa dizendo: olha, Deus se usa de sinais não é para castigar o mundo. Deus se usa de sinais é para nos fazer mais obedientes, porque Deus é misericordioso para com o seu povo, humilde e de coração sincero. Por isso Pedro quer nos ajudar a nos preparar melhor para esse Natal e para o encontro definitivo com Jesus, também no fim do mundo. E o Evangelho nos apresenta João Batista, a grande figura do segundo domingo do Advento, que prepara o coração do seu povo para acolher Jesus. Que nós possamos também preparar o nosso coração através do exemplo de São João Batista, através da mensagem de São Pedro na segunda leitura e através do apelo do profeta Isaías. Tenhamos mais humildade e mais sinceridade de coração, porque é num coração sincero que Jesus irá nascer nesse Natal e todos os dias, até o nosso encontro definitivo com Ele. Passamos assim a nossa oração e vamos juntar as intenções que você traz para esse final de semana com a oração, com as preces da comunidade. E depois de cada prece nós vamos responder: dai-nos, Senhor, vossa salvação. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Rezemos pela Igreja, para que, dócil ao Espírito Santo, seja fiel aos seus desígnios e testemunhe o reino com palavras, gestos e atitudes, nós vos pedimos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Rezemos pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes e religiosos, para que renovem no coração do povo a alegre esperança do reino, nós vos pedimos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa salvação.
Rezemos pelas famílias, para que nossos lares sejam um lugar de cultivo da fidelidade, do diálogo e da solidariedade, e assim produzam frutos para si e para a sociedade, nós vos pedimos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. Rezemos por todos que perderam a esperança ou que fraquejam em sua fé, para que retomem o caminho e sejam construtores de um novo mundo, nós vos pedimos, Senhor. Dai-nos, Senhor, vossa salvação. E como momento de contemplação dessa leitura orante, cada um pode fazer o seu gesto concreto de vivenciar bem esse segundo domingo do Advento, seja participando das celebrações aqui presencialmente ou acompanhando à distância pelas redes sociais. E que durante essa semana nós possamos assumir algo muito concreto para nos preparar para o Natal. Como a liturgia fala desse rebaixamento do povo, essa humildade de coração, e cá entre nós, todos nós somos um pouquinho orgulhosos de alguma coisa ou temos o nariz um pouco levantado em algumas situações. Vamos assim parar um pouquinho durante a semana, alguns minutos, e pensar que atitudes que eu tive já, que fui muito orgulhoso mais do que deveria e machuquei alguém. Será que eu posso pedir desculpa para essa pessoa? Ou ficar um pouco mais alerta para que, diante das situações da nossa semana, nós possamos deixar de ser orgulhosos e ser um pouco mais humildes com as pessoas. Acho que esse é um exercício muito difícil para mim e para todos nós. E se a gente conseguir vivenciar isso, vamos nos preparar muito melhor para esse Natal que se aproxima. Vivamos bem o segundo domingo do Advento. Preparai, preparai a estrada pro rei que virá. Ele vem, ele vem, ele vem, e o caminho